Fala tricolores, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Vasco tenta empurrar Jair para o São Paulo para bater uma dívida do zagueiro Léo Pelé. E também torcida independente aí na pessoa do Baby, seu presidente, vai no CT da Barra Funda hoje fazer um protesto aí contra a diretoria do São Paulo. E vamos falar aí, o último assunto do vídeo é sobre a provável escalação do jogo de hoje contra o Talleres na Taça Libertadores da América, beleza? Isso e muito mais no vídeo de hoje. Fica comigo até o final, já deixa seu like, também se inscreva no canal. Vamos lá, vamos pro vídeo. Já está classificado na Libertadores é o São Paulo, já está garantindo nas oitavas de final, mas o jogo de hoje contra o Talleres, o jogo é no Morumbi, ele vale aí a liderança no grupo. Quem está lá no CT do São Paulo é o Matheus Ribeiro, acompanhando aí, o time está concentrado para o jogo de logo mais e traz as novidades. O Beldia está tranquilo para esse jogo, mas não tem jogadores importantes, né? Como o Alisson e o Oscar, né, meu amigo? Tudo bem, Joana? Abraço pra você, pra quem tá ligado no Globo Esporte. Pois é, situação complicada, viu? Vou te falar, ó, como vocês podem perceber, eu tô aqui em frente ao CT do São Paulo, onde nesse momento os jogadores estão concentrados pro jogo. O empate já é o suficiente para garantir o primeiro lugar do grupo, que daria a vantagem ao São Paulo de decidir, né, as oitavas de final jogando em casa. Agora, pega o papel e a caneta, porque a lista de desfalques é grande, viu? Eu peço por gentileza pra gente colocar na tela. Isso porque, dando destaque aos dois que você comentou, né? O Alisson, desfalque confirmado, foi expulso no último jogo, além do Oscar, que também teve uma espécie de inchaço ali na região da coxa. Os dois estão fora, são 10 desfalques do São Paulo para hoje, e até por isso, Bobadilla e Pablo Maia começam entre os titulares. Além deles, outros 3 meninos de Cotia ganhando espaço entre os relacionados. É o caso de Paulinho, de também, no caso do Henrique Carmo, e lateral direito Mike Paulinho, inclusive, que passou por um trote hoje cedo, tá careca, vai pro jogo aí sem o cabelo como de costume, dando espaço também para os mais de 30 mil São Paulinos que vão acompanhar o jogo hoje. Joana, volto contigo. Obrigada, Matheus. Impressionante como esse problema é recorrente no São Paulo, né? Um DM cheio de gente. Sim, logo mais entra em campo para garantir essa primeira colocação, fazer uma pontuação legal, não é? Já que o Palmeiras tem a melhor campanha, São Paulo quer conseguir o máximo de pontos possíveis hoje. E a gente mostra qual é a preparação do tricolor paulista com desfalques. Não tem como discutir, sou São Paulo, sou tricolor do Morumbi. Zubeldia enfrenta problema recorrente no São Paulo. DM lotado. Hoje o tricolor enfrenta o Talleres no último jogo da fase de grupos da Libertadores. Além do suspenso Alisson, o técnico argentino tem 9 desfalques. Sim, o calendário brasileiro é assim, e mais quando está jogando num time grande como São Paulo, a exigência é maior, é mais alta, e todo mundo tem que estar preparado, tem que estar ligado. Oscar segue com dores na coxa. Juan está com problemas no joelho. A lesão de Ferreirinha é na fáscia plantar do pé esquerdo. Marcos Antônio tem lesão muscular. Luca entorce no tornozelo. Lucas Moura sofreu trauma no joelho. Luiz Gustavo ainda trata o tromboembolismo pulmonar. Igor Vinícius segue com lombalgia. E Caleri se recupera da cirurgia para reconstruir o ligamento cruzado. Apesar de todas essas baixas, a situação do São Paulo hoje à noite é relativamente tranquila. Já tem vaga garantida nas oitavas de final da Libertadores da América. Segue invicto, inclusive, na competição. 2 empates e 3 vitórias. E mais um empatezinho hoje à noite aqui no Morumbi contra o Talleres garante a liderança do Grupo D. Sim, igual que ano passado, a gente terminou em primeiro e decidia sempre em casa. Decidir em casa com nossos torcedores é muito importante. Ano passado, acho que se a gente passava, éramos um time muito favorito para chegar na final, e acho que esse ano não vai ser diferente. Precisamos do apoio do torcedor, então terminar em primeiro é importante para decidir em casa todos os jogos. Mesmo com o time cheio de desfalques e com o objetivo praticamente liquidado, a expectativa é mais uma vez de um Morumbi lotado. Assim como em 2024, a torcida marca presença, jogo sim, jogo também. O público somado em 14 partidas dentro de casa nesta temporada é de 540.791. Isso dá uma média de 40.047 pessoas por jogo. Na Liberta, a média ainda melhor, 48.467. De Libertadores no Morumbi é sempre especial,
pelo apoio da torcida. A torcida sente diferente também esses jogos, nosso elenco também. O único relacionado que está pendurado com amarelos é mais uma vez o Beldia. Só nesta temporada foram 14 cartões amarelos e 1 vermelho. A boa notícia para o argentino é que os cartões são zerados para a próxima fase. Com todas as baixas, o Beldia deve ir a campo com Rafael no gol, Ferrarese, Arboleda, Alan Franco ou Sabino e Enzo Dias ou Wendel na linha defensiva. Bobadilha, Pablo Maia e Luciano. E na frente, Cédric, Lucas Ferreira e André Silva. Ações do tricolor do Morumbi. A querida Mari no estádio do mais querido, que é um dos epítetos do São Paulo Futebol Clube. Soberano tricolor. A Mari Pereira já está no palco do jogo de logo mais, no Morumbis. De tanta história. Você achou que eu ia falar de tanta gente? Não. No Morumbis de tanta história. Já estive tantas vezes ali nesse estádio trabalhando e torcendo. Será? Não, né? Porque como eu sou jornalismo futebol clube, o jornalismo não jogou lá, então só trabalhando. Bom dia, Mari, tudo bem? Ó a cara dela. Torcendo para um bom jogo, Abel. Por que não? Tudo bem? Um bom dia para você, para os amigos aí no programa, Fã de Esportes que nos acompanha. Estamos sim direto aqui do Morumbis, onde hoje recebe São Paulo e Tajeres, 19 horas, essa transmissão ESPN e Disney+. Última rodada, né, dessa fase de grupos da Libertadores. O que vale esse jogo para o São Paulo já classificado? Um empate vale, de fato, garantir o primeiro lugar do grupo. Então, com um empate, garante esse primeiro lugar do grupo. Por outro lado, o Tajeres, que tem 3 derrotas nesta Libertadores, ainda não venceu como visitante. E uma dessas derrotas é justamente para o São Paulo, 1-0 na casa do Tajeres. Precisa do resultado para garantir vaga na Sul-Americana. Não briga nem mais por um segundo lugar do grupo. Mas, Abel e amigos, o clima não é dos melhores entre o time e a torcida. Por que eu falo isso? E aí o Fã de Esportes pode, né, se perguntar, mas o São Paulo não está tão bem na Libertadores? Não está classificado? Precisa só de um empate? Sim, é verdade, mas no Campeonato Brasileiro, 13º colocado, só 2 vitórias e para além disso, deixando pontos para times aqui dentro do Morumbis. Empatou com o Sport, empatou com o Cruzeiro, com o Fortaleza e vem de uma derrota muito sentida para o Mirassol 2-0, em que ali o São Paulo sequer jogou bola praticamente. E aí, por isso, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre um manifesto da torcida. A organizada independente do São Paulo soltou um manifesto e a gente vai falar mais ou menos sobre isso. Antes, Abel, muitos desfalques. Por isso, vou chamar a escalação, porque daí o Fã de Esportes ele vai conseguir acompanhar conosco. Enquanto eu dou as escalações, o Fã de Esportes já vai entender que há muitos desfalques sim. Então, Rafael, Ferrarese, Arboleda, Alan Franco ou Sabino, dupla de zaga com Enzo Dias ou Wendel desse lado esquerdo. E ali, Pablo Maia, Bobadilha. Não tem Alisson, suspenso, foi expulso no último jogo. Cédric, Luciano, Lucas Ferreira fazendo esse lado esquerdo, que seria de Ferreirinha. Também ausente lá na frente, André Silva. Sentiram falta, né? Nesse meio de campo, Oscar, exatamente, saiu no intervalo contra o Mirassol, sentindo um probleminha na coxa. Então, com o Oscar e a ausência do Alisson hoje nesse meio de campo, o Alisson que fez o gol da vitória do São Paulo em cima do Tajeres naquele 1-0, o São Paulo já soma 10 ausências, Abel. E aí vou falar agora, jogar para vocês antes, para a gente debater exatamente esse manifesto que a Independente soltou, dizendo que, por conta dos maus resultados do São Paulo aqui dentro do Morumbis, não terá aquela tradicional recepção do ônibus do São Paulo em partidas da Libertadores, com aquela fumaça vermelha, que fica tudo muito bonito, os jogadores sentem muito isso. Então, a nota diz exatamente isso, em retaliação pela falta de foco e comprometimento no Brasileiro, segundo a torcida independente. O São Paulo não será recepcionado dessa forma, mas a Independente garante que durante os 90 minutos estará apoiando o time, mas também não entoará nenhum grito de nome de jogadores. Abel e amigos, acho que é importante vocês debaterem isso, sobre esse clima, em que durante muito tempo foi uma fortaleza o Morumbi, essa sinergia, torcida e time. Vou pedir para nossa amiga Lu, para ela colocar a nota de novo, já que a Mari citou, eu vou ler a nota aí da principal organizada. Já começa desafiando. É o seguinte... É assim, né? O tom é esse, professor. Mandando a real. É o seguinte...
Em retaliação pela falta de foco e compromisso no Brasileiro, o time não receberá recepção na Libertadores. Não receberá recepção. Ruim, né? Estaremos lá 90 minutos pelo São Paulo, empurrando a instituição, mas nome de jogador nenhum será cantado. Parabéns, vocês conseguiram, depois de mais uma palhaçada no Brasileiro, e nossa resposta é essa. Zubeldia e comissão técnica, só viver de Copa não existe. Todos estão no limite. Agora, senhores Belmonte, Chapecó, Nelsinho, Rui Costa, Muricy, Milton Cruz. Que vergonha da incapacidade, da acomodação, das benesses e mordomias, dos altos salários. E segue depois a nota. Tem um acesso negado ali Acesso negado é aquele negócio que usam muito para brincar, para zoar o Corinthians e tal. Isso é coisa do Sormani, ele que inventou esse negócio. É verdade. Mas estão bravos, hein, o Celso Ardengue. Os caras estão bravos com o time, estão bravos com os jogadores, estão bravos com a comissão técnica, bravos com a diretoria, com todo mundo. E segundo eles, foi uma palhaçada contra o Mirassol. Obviamente o torcedor ele é passional e ele reage da maneira que ele bem entender, mas quem acaba perdendo com essa não recepção do time na chegada ao Morumbi é o time. A Mari até falou durante a entrada dela, né? Os jogadores sentem muito a presença dos torcedores, não só os torcedores do São Paulo, os torcedores do Palmeiras ajudam também. Teve aquela vez que o Abel falou que atrapalhou, né? Quando estava chegando na Libertadores contra o River Plate, inclusive. Mas é óbvio que ajuda. E quem perde é justamente quem perdem são os jogadores do São Paulo, a comissão técnica. Eu acho que uma coisa é você protestar. E outra coisa é você deixar de recepcionar o time, que é o líder, pode fazer talvez a segunda melhor campanha da Libertadores da América, a depender do resultado. Acho que uma coisa não deveria interferir, no meu entendimento, mas como eu falei, não estou aqui para falar que o torcedor deve torcer da maneira A, B ou C, mas no fim das contas o prejudicado é o próprio time. Sommelier de torcida. Sommelier de torcida, exatamente, mas quem sai prejudicado são os jogadores do São Paulo. Sabe que eu acho que não saiu beneficiado, mas quem teve a barra um pouquinho aliviada? O Zubeldia. Porque antes o Zubeldia estava pagando essa conta sozinho. É verdade. Antes só se falava do Zubeldia. O culpado era o Zubeldia, o Zubeldia. Eles jogaram para todo mundo, você viu? Agora, pelo menos... Muricy, pelo menos a responsabilidade está distribuída, porque realmente a exibição contra o Mirassol, não estou nem falando do resultado, estou falando da exibição, foi constrangedora. O Mirassol mereceu aquela vitória de cabo a rabo em pleno Morumbis contra um time que tem essa responsabilidade. Eu acho que nisso a torcida está certa, não se vive só de Copas. Quem vê o São Paulo jogando o Campeonato Brasileiro, dá a impressão que é outro time. Está na hora de acordar no Brasileiro. Mas aí você para ver a sequência de jogos, né, Eugênio? Desculpa, só para te passar. A importância de vencer e vencer bem o Tajeres vai muito além só da primeira colocação. A sequência do São Paulo agora é uma sequência duríssima. Tem Bahia, Vasco, Flamengo, Bragantino e Corinthians. Tirando o Vasco, todos líderes do Campeonato Brasileiro, entre ali os líderes do Campeonato Brasileiro. É só depois daqui voltar, né? Exato, é só depois do que voltar, mas é exatamente isso, né? A importância de você deixar uma boa impressão para a pausa do Mundial, você pausa, porque agora, por exemplo, se o São Paulo é derrotado pelo Tajeres, como os jogadores vão entrar nessa pausa? Como entra o trabalho do Zubeldia? A gente vai ficar aqui, exatamente nesse programa, discutindo um mês o trabalho. Porque o prof falou assim, tiraram um pouco do... O nome do Zubeldia não está tão no foco, mas é óbvio que está no foco. Claro. Continua estando. Eu queria até perguntar para a Mari. Eles não citaram porque ali. Esse jogo de hoje é um jogo que vale pouco. Citar lá embaixo com a comissão técnica. É um jogo que vale teoricamente pouco. São Paulo já está classificado na Libertadores, não vai mudar nada para a competição. Mas vem num clima ruim. Mas, por exemplo, a gente já viu o Rogério Ceni, que é ídolo do clube, ser demitido depois de uma vitória no Morumbi pela Copa Sul-Americana contra o Puerto Cabello. Embora o São Paulo esteja classificado, se ele não ganha o jogo de hoje, minimamente ele não ganha, você acha que justamente porque tem uma parada ali na frente, pode sobrar para o Zubeldia? Não acho ainda, Eugênio. A gente sempre volta, né, naquela entrevista do Belmonte, à ESPN, falando, o Zubeldia vai descer do ônibus com a gente contra o Santos. Mas o que, entre aspas, alivia a barra do Zubeldia são os desfalques.
ele não tem os principais jogadores à disposição, ele sequer consegue ou conseguiu repetir escalações, tirando época de Campeonato Paulista, e olhe lá, então não tem Lucas, não tem Oscar, Ferreirinha, quando volta, faz gol, não tem o Ferreirinha, tem o André Silva lá na frente no lugar do Caleri, que tem correspondido, então ele encontra alternativas com os jogadores da base, mas ainda assim, quem marcou no empate contra o Libertad foi o Luca, mas também não dá para colocar só na conta dos jogadores da base. Então, o São Paulo hoje talvez sinta muita falta do Alisson, inclusive, mas, por outro lado, e também o que pode pesar na conta, é que é um adversário muito fragilizado. Sequer tem um treinador, né, efetivado. Já demitiu 2 na temporada. Na verdade, o Guianzu pediu para sair do clube, não se classificou na primeira fase do campeonato argentino, o Tajeres. Então, assim, é um adversário muito fragilizado, que não vence fora de casa, e é um São Paulo que precisa do resultado, mas por isso, para ter paz, para aí sim demonstrar que no Campeonato Brasileiro também consegue fazer bons resultados no Morumbi. É isso aí, torcida. Falando um pouquinho aí sobre alguns assuntos que eu falei no início do vídeo, é o seguinte: Vasco oferece Jair volante ao São Paulo para bater dívida por Léo Pelé, mas a negociação não avança, beleza? Então, o Vasco ofereceu o volante Jair ao São Paulo como forma de abater parte da dívida de 8 milhões referente à contratação do zagueiro Léo Pelé. O tricolor, no entanto, não demonstrou interesse no jogador, que está fora dos planos do clube carioca, beleza? Eu já tinha falado com vocês sobre o jogador Jair, né, o volante. Eu, particularmente, acho ele um bom jogador, né? Jogou bem no Atlético Mineiro. Quando o time está bem encaixado, ele cai bem ali no time. É um clássico camisa 8, né, que chega bem ao ataque e também defende bem, né? Mas o custo dele pro Vasco é altíssimo, tá? O salário dele no Vasco é 630 mil reais e o São Paulo não quer pagar. E outra, eu acredito que não vale esse salário o jogador Jair, tá? Se for vir pro São Paulo, tem que vir com uma redução boa no salário, ou então o Vasco pagar parte desse salário aí, beleza? Porém, até o momento aí o São Paulo recusa aí qualquer tipo de negociação nesses trâmites, beleza? O salário do jogador é 620 mil, eu falei 630, mas é 620 mil o salário aí do jogador no Vasco, né? O Vasco não está mais convocando ele para os jogos, para ele não completar aí os 7 jogos no Brasileirão, porque completados esses 7 jogos, nenhum jogador consegue aí ser negociado com algum time do Brasil, beleza? O empresário dele aí, que é o Vinícius Prates, tá criticando muito a gestão do Vasco e acusando o clube de falta de profissionalismo, por causa dessa questão aí de o Vasco tá oferecendo ele a vários clubes, além do São Paulo, ofereceu para o Atlético Paranaense, para o Grêmio também, mas nenhum dos clubes aí abriu negociação com o Vasco para trazer o jogador, beleza? O São Paulo foi um desses clubes contatados, mas a negociação é considerada improvável devido aí ao alto custo do atleta. Como eu disse, além do salário alto, já ainda tem 300 mil em luvas diluídas, né? São valores aí que não encaixa no orçamento do nosso tricolor. Se o Vasco quiser pagar parte desse salário aí, o São Paulo assumir outra parte, é um bom jogador, eu acho que está numa idade boa, uma posição que o São Paulo precisa de jogadores, que na parte ali de volância a gente está bem complicado nessa questão de jogadores, beleza? E vamos falar um pouquinho sobre Baby. Baby aí, o presidente da organizada, a principal organizada do São Paulo, a Independente, diz o seguinte, hein? Segundo o site aí, o Bola VIP, falou o seguinte: Independente promete cobrança no CT do São Paulo e critica a diretoria com apelidos polêmicos. É isso aí, hein? O Baby acabou chamando aí os diretores do São Paulo com um apelido aí muito engraçado que, meu, eu dei risada quando eu vi. O Baby, líder da torcida Independente, anunciou cobranças no CT da Barra Funda hoje, criticando a diretoria do São Paulo com apelidos inspirados no Teletubbies e apontando problemas estruturais no clube. Então hoje vai ter esse protesto aí, essa manifestação da torcida Independente lá no CT da Barra Funda, para tentar amenizar e entender por que o time não anda no Campeonato Brasileiro, né? Tá bem complicado. Na publicação aí, o Baby afirmou que o problema do São Paulo é estrutural e que o clube não pode ser mais refém de acordos políticos. O apelido dado aos diretores foi Chicken Weekend do Belmonte, Gypsy do Nelsinho, Lala do Chapecó e Pô do Rui Costa. Viralizaram e aumentaram a atenção antes da reunião. A Independente exige resposta sobre as más atuações do time. Então a torcida foi até o CT
para cobrar aí, além da diretoria, os jogadores também por essa má atuação, beleza? Entre as principais reclamações da torcida estão a falta de um boleiro no vestiário, citando aí jogador como Rafinha e Lugano como exemplos, e a gestão das contratações. O BM já havia declarado que a diretoria criou a dívida e precisa assumir responsabilidade pelo momento crítico do clube. Muitas vezes não surte tanto efeito, né, essas cobranças aí da torcida, mas a torcida foi até lá cobrar os jogadores e também os diretores. E falando sobre o jogo de hoje, hein? São Paulo entra em campo hoje às 19 horas pela Taça Libertadores da América, né, contra o Talleres, a última rodada aí da fase de grupos. E a provável escalação é o seguinte, hein? Rafael no gol, Arboleda e Alan Franco na dupla de zaga, Ferrares na lateral direita e Enzo Dias. Eu acho que aqui Zubeldia erra, poderia colocar o Mike, o menino da base aí que foi convocado para esse jogo, já para iniciar como lateral direito, para testar o garoto aí em um jogo grande, tá? Pablo Maia, Bobadilha de volante, Luciano fazendo a vez aí do Oscar, porque o Oscar vai ficar aí afastado nesse jogo, né? Sentiu umas dores aí na coxa no jogo contra o Mirassol e vai ficar afastado. Cédric Soares de ponta, aqui também outro erro do Zubeldia, ao meu ver, deveria colocar o Henrique Carmo, o outro menino da base, para jogar na ponta direita. Lucas Ferreira na ponta esquerda e André Silva de centroavante. Poderia dar uma folga para o André Silva e colocar também Rian Francisco, já que é um jogo que o São Paulo apenas vai cumprir tabela. É um jogo que o São Paulo já está classificado para as oitavas e não precisa aí jogar com o time titular, certo? Essa é a minha opinião. Deixa a sua opinião sobre escalação do jogo, se você mudaria alguma coisa, como eu disse também. E eu gostaria que você também falasse a sua opinião. Deixa a sua opinião sobre Jair. Seria uma boa contratação para o São Paulo ou não? É importante aí você tirar a sua opinião para a gente conversar um pouquinho lá, para me saber quais as suas ideias sobre a montagem de elenco, sobre contratação do nosso tricolor, beleza? Bom, o jogo hoje vai ser transmitido pela Disney Plus e o Paramount Plus, né? Então, somente no grupo aí da ESPN, jogo às 19 horas, como eu disse, e Morumbi, a tendência é estar lotado, né? Jogo de Libertadores é um jogo sempre muito bom, que a torcida vai em peso, e o time também do Talleres aí vem em uma má fase terrível, então hoje é vitória, com certeza. Meu palpite aí é 2-0, e o São Paulo lacra o caixão aí do Talleres, que não fez aí nenhum bom jogo nessa Taça Libertadores, beleza? Diferentemente do ano passado, né? Que o ano passado deu muito trabalho aí na Taça Libertadores. Galera, é isso. Queria agradecer vocês que acompanham o vídeo todos os dias. Como eu disse, tudo sobre o São Paulo, giro de notícias, escalações, prováveis contratações, dispensas, você encontra aqui nesse canal diariamente, beleza? Você que não é inscrito, se inscreva no canal e já ativa as notificações, porque todos os dias a gente sobe vídeos novos aí sobre o nosso São Paulo. Beleza? Um forte abraço, um bom jogo para nós, uma boa terça-feira e até mais.